Então vamos agora falar com a nossa convidada Liana Versano. Vamos em direto até ao Rio de Janeiro e vamos falar sobre um e-book que se chama Heranças, Independência e Vida. Olá, Liana, bem-vinda a este Washington Fora de Horas. Muito rapidamente, o que é o Heranças, Independência e Vida? Olá, Ana Guedes, obrigada pelo convite. Olá para todos que estão aqui nos assistindo. Herança e Vida é um projeto que a gente pretende contar as histórias das heranças, né? Através de manifestações culturais, como um livro, como um e-book, no caso desse. Pode ser música, pode ser uma exposição. E a gente quer contar essas histórias. Não precisa ser heranças só brasileiras, heranças do mundo, né? A ideia é sempre estar com alguma coisa para contar essa história. Liana, eu tenho a dizer que eu, de alguma forma, presenciei o final da concepção deste livro, sobretudo a Pequena África, a zona da Pequena África, e que nos leva a um dos fatores que influenciaram muito o que é hoje a sociedade brasileira, a questão da escravatura, dos escravizados. O que é que o carioca, o que é que o estrangeiro turista que não vá só àqueles lugares como ao Cristo Redentor pode aprender na Pequena África? Você teve a oportunidade, né, de acompanhar o finalzinho do nosso processo. A gente foi fotografar com o Carlos Monteiro, né, o e-book tem a participação do Carlos Monteiro como fotógrafo e o Ricardo Albuquerque, jornalista, com os textos, né? E você teve a oportunidade de conhecer coisas que geralmente o turista não vê. Então, a ideia do e-book é também trazer para o turista essa informação, trazer coisas para o carioca, para o brasileiro que também não conhece sobre o assunto, né? Então, o que a gente fez naquele dia, Ana, nós fomos conhecer a Pequena África, uma região que sempre existiu, mas ela foi novamente, né? Ela foi revista, ela foi valorizada com a parte da Olimpíada a partir de 2016, desculpa, já estou lá na frente, 2016, quando criaram o Boulevard Olímpico. Então, você teve a oportunidade de conhecer o Instituto dos Pretos Novos, onde a gente presenciou essa história toda da escravidão dos africanos, né, da chegada deles no Brasil, né, onde eles foram escravizados. Você conheceu o Cais do Valongo, que foi a região realmente dessa chegada, o desembarque, né, desses negros que geralmente vinham de Moçambique, de Angola, né? E você teve também a oportunidade de ir ao Museu Afrodescendente. Então, você passeou em regiões, você teve numa igreja, me lembrando agora, né, São Lesbão. Você conheceu ali uma parte que também tem a questão religiosa, né, que a gente tem o Brasil, né, um país laico, Religioso. laico, mas você tem uma junção aí da religião católica, né, com o candomblé. E nós já iremos falar, Leandro, nós já iremos falar exatamente sobre essa questão, os outros fatores, para além da escravatura dos escravizados, que contribuem para o que é hoje a sociedade brasileira. Tá bom. E vamos então regressar aqui à conversa com a Liana Versano. Vamos falar então de Heranças, Independência e Vida. Este é um e-book que é patrocinado, foi idealizado pela LV Comunicações, patrocinado pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria do Estado da Cultura e Economia Criativa, através do Ital Retomada Cultural RJ2. E isto é um e-book que a própria Liane, que é jornalista e a coordenadora deste projeto, diz que é um encontro com a arte, a cultura, a religiosidade, a gastronomia e a vida. Já falámos aqui, de alguma forma, do fator da escravatura, do que pode ter contribuído para o que é hoje a sociedade brasileira. Também uma parte que o carioca, o brasileiro e até os turistas que visitam o Brasil provavelmente acabam por não ir ao encontro. Mas uma das coisas que, de facto, não me surpreendeu, mas de alguma forma vincou aquilo que nós pensamos que é muito o que os portugueses deixaram enquanto tiveram no que é hoje o Brasil, a parte da religiosidade. Há um encontro do que é a religião católica com, por exemplo, as expressões de religião de origem africana. Liana.
A gente foi descobrindo também ao longo do processo, né? Porque, na verdade, a gente começa o projeto de uma forma e termina de outra, né? Pelas descobertas que vão, conforme a gente vai caminhando, mapeando. E aí, o que me fez entender é que a gente tem, óbvio, a influência do catolicismo, né, português, até porque catequizavam muitas pessoas, né, e levavam para a religião católica, mas os negros, né, os afrodescendentes, eles continuavam na sua matriz africana, né, então o candomblé é muito presente, principalmente quando você chega numa igreja que foi construída pelos escravos, e não uma igreja construída pelos portugueses. Você sente essa diferença, né? Quando a gente volta a falar sobre a São Elisbão, né, é uma igreja que você sente que tem uma coisa diferente do catolicismo, de igrejas como nós fomos, por exemplo, na Candelária. A Candelária nem está no livro por uma questão de mapeamento, mas você esteve com a gente e a riqueza, a forma de contar o catolicismo é diferente, né? Então, assim, você teve também, passeou pela cidade segunda-feira, um dia onde as pessoas acendem muitas velas para as almas, né, dentro das igrejas. Na sexta-feira é uma questão africana mesmo, né, dessa matriz africana. Muita gente usa branco na segunda-feira nas ruas, porque, assim, isso se torna muito comum, né? Mas se a gente começar a observar, principalmente nessa região que a gente caminhou numa sexta-feira, a gente vai entender sobre isso, né? A influência na comida também, né? Porque você também tem o caruru, por exemplo, é uma comida que nós comemos aqui no Brasil, e eu sei que se come em Angola, que se come em Moçambique, me corrija se eu estiver errada, né? Então, assim, são coisas que fazem parte. Se a gente pensar, né, a raça negra, né, no Brasil a maior parte dos moradores, né? A gente tem mais de 50% no Brasil, quando responde ao censo, é de origem negra. Então, assim, Diga. a gente tem essa influência muito direta na nossa alimentação, no nosso dia a dia, sabe? E a religiosidade, sem dúvida, né? Liane, há uma personagem que eu não conhecia, que eu fiquei a conhecer lendo o e-book Heranças, Independência e Vida, Tiradentes. Quem é que foi o Tiradentes e qual foi o peso dele? Qual é o peso dele, a influência dele? Então, a nossa história, né, começa exatamente em Tiradentes. A gente faz um recuo porque a independência do Brasil foi no ano de 1822. Mas a gente entende que ela foi decretada. Até então havia um movimento anterior, né? Tiradentes é um inconfidente mineiro que também foi onde começou o movimento da independência do Brasil, né? E ele virou um mártir, ele virou uma referência nessa, porque ele foi enforcado pelos portugueses, né? Então, nossa história começa exatamente nesse momento. Tiradentes, porque ele era dentista, né? Joaquim José da Silva Xavier, né? O Tiradentes tem a ver com isso. E ele foi enforcado, antes de ser enforcado, ele ainda foi levado, algemado, arrastado da prisão até a Igreja da Lampadósia. Então, o nosso primeiro capítulo é Tiradentes, o segundo capítulo a gente fala da Lampadósia, que é uma igreja também muito específica, né? É uma igreja onde também tem essa mistura religiosa, né? É uma igreja que ela foi reconstruída se não me engano, em 1924, né? Mas ela tem aquela coisa de você pagar a promessa, né? Você tem escravizados que foram sepultados nessa igreja, né? Aliás, o Rio de Janeiro, infelizmente, é um grande cemitério, né? Porque as coisas foram acontecendo de uma forma muito sem noção, digamos assim, né? Para os dias de hoje, né? Então, assim, quando começou a mexer ali na Pequena África com essa obra do Boulevard Olímpico e começaram a cavar, descobriram várias coisas. O próprio Cais do Valongo estava coberto. Exatamente. E que hoje a Unesco de alguma forma tenta defender esse Cais do Valongo por uma questão histórica mundial. Liane Versano, muito obrigado pela sua presença neste Washington Fora de Horas. Estivemos a falar do livro em um e-book que está disponível gratuitamente sobre 200 anos de independência. Saiu nos 200 para celebrar, por assim dizer, os 200 anos de independência do Brasil e, como descreve a Liane, é um encontro com a arte, a cultura, a religiosidade, a gastronomia e a vida, isto no Brasil, e os fatores que influenciaram
a sociedade brasileira. Obrigada, Liane, e boa sorte com este e-book. Obrigada a vocês, obrigada a toda a equipa.